Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a terceira mensagem de hoje, com o tema Batalha Espiritual, e estudando por isso Efésios capítulo 6, verso 16, sobre a quarta armadura. As outras já estudamos, estão todas aí no YouTube, nesse link. Os outros vídeos, cada vídeo com cerca de 12 minutos. E aqui nós estamos estudando sobre a quarta armadura hoje, que chama-se escudo da fé. Paulo disse: com o qual tu podes destruir, te proteger contra todos os dardos inflamados do diabo, qualquer tipo de lança de noite, de dia, quando tu dorme, quando tu acorda, quando tu anda na rua. Ele está em guerra contra o mundo inteiro, tentando trazer doença, problema, todo tipo de guerra o diabo está fazendo através dessas setas malignas. E ele diz: se tu tiver o escudo da fé, quer dizer, se tu acreditar de verdade na palavra e ser fiel à palavra de Deus, tu ir para a Bíblia e dizer: é isso que eu quero para a minha vida, vou deixar Deus me transformar numa nova criatura através dos ensinos da Bíblia, vou ser diferente da vida mundana, dos ímpios, vou ser destruído totalmente nas minhas convicções erradas, antigas do mundo, jogo tudo fora, para mim querer apenas a fé que a igreja primitiva teve em tudo que Jesus falou. Isso foi que elas viveram para sempre, amém? Você vai estar protegido. Por isso, o Salmo 91, no verso 4, diz assim: a tua verdade é escudo e broquel. Em a tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista corrigida. O que é um escudo? Quando Israel ia para a guerra, eles tinham dois tipos de escudos, porque a espada, vamos estudar depois, vai ser outra armadura de Deus, é a espada, que vamos estudar amanhã, né? Ou talvez depois da manhã, não sei ainda, vou ver se Deus vai abrir porta para a gente gravar amanhã. Tem dia que não dá para gravar, por favor, tem dia que não dá, é tanta tribulação, é guerra da gente o dia inteiro, mas eu queria que eu tivesse o tempo todo só para estar aqui ensinando, mas eu não tenho como fazer isso sem, principalmente, correr atrás de dinheiro. Nossa igreja pequenininha tem que trabalhar de alguma maneira para tentar algum recurso, porque tem família, tem tudo, a gente tem que trabalhar no secular. Ponto. Então vamos lá. Então, quando Israel ia para a guerra, qualquer exército daquela época, há 2000 anos atrás, quando iam para a guerra, eles usavam dois instrumentos de defesa na mão. Um era o escudo, o outro era o broquel, que também era chamado de pavês. O escudo era quando alguém atirava uma flecha de longe, e tinha aquele escudo grande que protegia o corpo todo, e tinha o broquel, ou também chamado de pavês, dependendo da tradução da Bíblia, que era o escudo pequeno. E tinha soldado que andava com uma espada na mão e um pavêzinho, que é um escudozinho tamanho um prato. Ele se defendia com essa mão esquerda, onde estava o escudo, e com a outra ele usava a espada. Depois nós vamos estudar sobre a espada como arma de guerra espiritual, que precisamos também ter como cristão, porque o diabo sabe quem tem espada, quem tem escudo. No mundo invisível ele conhece, viu? Pela obediência à palavra de Deus, ele sabe quem tem e quem não tem, e quem ele pode atirar para destruir a vida dela, viu? Trazer só tribulação, mesmo estando cantando, pregando nas igrejas. Então os soldados usavam um escudo grande, que protegia seu corpo todo, na mão esquerda, ou outro grupo de soldados usava um escudo pequeno. Por que o Salmo 91, 4 diz: a tua verdade é escudo e broquel, quer dizer, Deus é protetor de um problema grandão,
o inferno inteiro se levanta, trazendo uma luta, uma tribulação, ou um demoninho qualquer, perturbando um e outro, futucando um, usando a língua de outro, para trazer um probleminha pequeno, mas é uma tribulação. Deus também vai defender, mas ele diz, a tua verdade, Salmo 91:4, quer dizer, você tem que andar na verdade, nunca seja um mentiroso, ou você não tem esse escudo. O diabo pode fazer gato e sapato com você. Nunca seja um pregador de mentiras, de heresia, inventando coisa da Bíblia, misturando verdades bíblicas com coisa que o diabo mandou os outros ensinar por aí, e eles introduzem nas pregações. E tem muito pregador aí com casamento destruído, saúde destruída, viu? A moral na lama, perdendo o ministério, perdendo tudo, porque estão mesclando a verdade com mentiras, e o diabo está rindo da cara deles, porque está sabendo que eles estão desprotegidos, e o mundo espiritual do mal está atingindo eles. Por isso, o provérbio 30, verso 5 diz, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confiam. Tradução da Bíblia Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original. Aí ele diz no verso 6 do Salmo, do provérbio 30, diz, nada acrescentes as suas palavras, para que eu não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então você tenha cuidado, porque Deus vai te proteger, mas quando você não prega mentiras, dizendo que é a verdade. Tem muitas igrejas, muitas religiões hoje, irmão, muitas estão pregando a verdade, mas muitas estão fora da Bíblia total, usa a Bíblia com contexto errado, viu? Prega seus próprios pecados, como pastores gays estão por aí, dizendo ser gay não é pecado. O outro diz dizimar, não precisa mais. E aí o outro diz mulher não pode ser pastora. E cada um inventa uma doidice, irmão, que não tem base bíblica, ou Deus nunca confirmou isso para ele. É apenas diabo rindo da cara dele, porque ele é um carnal, é um ímpio. E aí, enquanto isso, é tribulação, é guerra, é problema, é doença. Viu, irmão? Eu conheço pastor com diabetes no alto grau, só por causa de doença, de rebeldia, porque está brincando com o mundo espiritual, desarmado totalmente. O escudo da fé ele não tem, porque a fé verdadeira é basear-se no que Deus deixou escrito na Bíblia. Então você não lê, como ontem viu o Caio Fábio, um dos pastores mais conhecidos do Brasil, ele dizendo, eu tenho uma filha homossexual, eu tenho uma neta ou é uma sobrinha homossexual, ele dizendo das parentes dele, e ele querendo defender essas pessoas, aí começa a defender o homossexualismo, dizendo que Deus é inclusivo, que Deus não vai levar homossexual para o inferno, que foi a igreja que inventou isso, que isso não está na Bíblia. Por quê, meu irmão? Homem cego e um monte de outras doidices, o diabo usa ele, viu? Fuma charuto, bebe uísque, fala que nem um drogado, sem base bíblica, inventando texto sem contexto, viu? Depois de velho ficou doido, e aí fica pregando um monte de mentira. E eu digo para você, não assista esse tipo de pregador, ou você vai ser inflamado pelo diabo, e o próprio Deus também é arriscado te meter a mão contra ti, se tu apoiar, aplaudir. Tipo de pregadores assim, ou piores, tem outros ainda piores, pregando outras doidices por aí, e estão contaminando a multidão, levando a multidão para o inferno, porque quando um cego guia outro cego, vai os dois para o abismo, disse Jesus em Mateus 15:14. Então aqui diz, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para aqueles que nele confiam. Provérbio 30, versículo 6, nada acrescente as suas palavras, para que tu não seja achado mentiroso. Quem é mentiroso, ele tem o DNA do diabo,
porque o diabo é o pai da mentira, João 8,44. Não aceite nunca um pregador que pregue algo contra aquilo que Deus já deixou na Bíblia. Tudo que está escrito na Bíblia, viu, irmão? Use, ou então você é arriscado pegar um preço grande, ou então ore muito para Deus para Ele confirmar aquilo que você está lendo, estudando, ou você pode ser chamado de filho do diabo, de João 8,44, porque está usando o que o diabo manda você usar, mas não quer usar o que Deus manda, que é a verdade, para te proteger, para o próprio Deus se responsabilizar por você, amém? Aqui também diz, para quem é, né, o escudo de Deus, Salmo, é o provérbio 2, né, é o verso 7, diz assim, ó, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Provérbio 2, verso 7, então Deus é escudo dos sinceros, Deus é escudo dos retos. O diabo sabe quem é e quem não é, viu? O diabo sabe quem está desarmado, porque a sabedoria dele não é baseado no que Deus ensina, mas aquilo que o mundo ensina, ou um pregador carnal ensina, o diabo ensinando por aí, e ele aprende essas coisas e está passando para os outros. Tenha cuidado, você vai pagar um preço alto. Deus está dizendo que tem um soldado desarmado, você está numa batalha espiritual todo dia, não brinque com isso. Então quem vai sofrer é você, mentiroso, sua parte é no lago de fogo, Apocalipse 21:8. Tudo que o diabo quer que a gente vive sem a verdade de Deus, sem a fé na verdade bíblica, é porque ele sabe que mentiroso não tem parte com Deus. Apocalipse 21:8. O lago de fogo é o lugar dessas pessoas. Cuidado com isso. Enquanto isso, Deus quer te proteger, quer te abençoar, mas através do ensino bíblico, leia a Bíblia, seja fiel e a vitória é tua. O inferno inteiro pode se levantar contra você. Deus disse, aqui não, Satanás, eu estou guardando esse aqui. Por isso o Salmo 91 diz, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Envie essa mensagem para alguém. Já voltaremos para a quarta e última mensagem de hoje, em nome de Jesus, amém. Nunca te esquece, somente a verdade nos libera.